A gente vai convidar aqui, entrando reforço, né, para entendermos um pouco mais dessa mega operação que está acontecendo hoje aqui em vários estados. O repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy, que está em cima do lance, acompanhando tudo. Godoy, obrigada por nos atender. Bom dia para você. Bom dia para você também. Bom dia a todos os ouvintes. Dá a dimensão para a gente dessa operação e de como o PCC conseguiu se infiltrar tão profundamente no setor de combustíveis do país? Olha, para dar a dimensão exata, a gente poderia dizer que provavelmente é a maior operação já feita até hoje, tratando da infiltração do crime organizado na economia formal do país. Nós não temos... Não estamos mais diante daqueles bandidos que compravam 1, 2, 3 postos de combustível, né? Como a gente ouvia aí nos últimos anos, mas diante da apropriação de toda a cadeia de um determinado setor da economia do país, né? Toda a cadeia produtiva, ou seja, desde a importação até a distribuição, passando não só pelo diesel, mas também pela gasolina formulada e pelo etanol, né? E isso lavando dinheiro, segundo as investigações, né? Dinheiro de origem do tráfico de drogas, né? São 5 núcleos, né, que são investigados, né? A apuração ela conta com o cumprimento de mandados de busca em 10 estados, e ela envolve Polícia Federal, Receita Estadual, promotorias estaduais, ou seja, inclusive investigações que corriam quase que em paralelo, digamos assim, né? Mas a deflagração dessa ação, vamos dizer assim, né? Essa grande ação acabou sendo feita no mesmo dia, até mesmo para não alertar possíveis alvos, né, que alguma coisa a mais seria feita posteriormente. A gente ainda não tem um balanço sobre o que foi apreendido, né, mas eu acho que para dar uma dimensão para as pessoas e para o ouvinte, só na Avenida Faria Lima, nós tivemos 5 prédios visitados pelos federais, pelos policiais estaduais, pelos promotores. 42 alvos, né? Ali, 15 fundos de investimento, 14 fundos imobiliários. Ao todo, na operação toda, a Receita havia detectado o uso de 40 fundos de investimento pelo primeiro comando da capital. De tal forma que hoje o crime organizado não só se bancarizou, como também não precisa mais colocar o seu dinheiro em um paraíso fiscal. Eles conseguiram montar estruturas em que o paraíso fiscal deles é o próprio Brasil. Bom dia, meu amigo e um super jornalista, Marcelo Godoy, muito bem-vindo. E uma coisa que eu achei interessante nessas investigações, primeiro explicando para o nosso ouvinte que é fora de São Paulo, né? A Faria Lima é o centro financeiro do país, né? Boa parte do PIB brasileiro se concentra na Faria Lima, mas o que eu estou sentindo falta até agora é nomes de empresas e nomes de envolvidos. E também a gente não está sabendo ainda se nessas buscas e apreensões há presos, se já há nomes de pessoas, nomes de empresas e se já há prisões, pedidos de prisões. Já há nome, sim. E nós, inclusive, já publicamos aqui no site do Estadão algumas grandes distribuidoras de combustível, que algumas já têm investigadas no passado, né? Como o Grupo Copap, como o Grupo Aster, como Manguinhos, né? São citados na investigação, né? Empresários conhecidos também são citados nessa investigação, corretoras de valores, instituições de pagamento como o BK Bank. Só o BK Bank movimentou em operações consideradas suspeitas pelo COAF 17,7 bilhões
né, dos 46 bilhões que essa instituição, que passaram por essa instituição entre 2020 e 2024, né? A lista é muito grande, Irene. Se a gente for falar só das empresas, porque uma característica dessa organização, segundo os investigadores, é que eles abriam dezenas, não, centenas de empresas para criar camadas, para blindar patrimônio, para ocultar operações, e tudo isso levou só uma das medidas cautelares propostas para a Justiça, e que a Justiça acolheu, tem mais de 800 páginas, né? Os citados, né, nos alvos, né, são mais de 300 alvos no país, né? Então a lista é gigantesca. A gente tem terminais portuários em Paranaguá, a gente tem, se não me engano, são 17 distribuidoras de combustível, são 4 usinas sucroalcooleiras, né, no interior do estado que os investigadores pediram a indisponibilidade desses bens. Estamos falando de usinas da região de Catanduva, da região de Ribeirão Preto, interior paulista, ou seja, transportadoras de combustível, né? Frotas de caminhão, são durante essa investigação, mais de 1.000 postos de combustível acabaram sendo, de alguma forma, alvo de fiscalização da Receita, né? Particularmente agora, 300 deles estão citados numa dessas medidas cautelares, num desses pedidos de busca e bloqueio de bens. Então, a lista é muito grande, né? Em suma, e são pessoas que contam com lobistas em Brasília também, né? Que provavelmente isso deve ser alvo numa fase posterior, né? Porque agora o alvo central é o poder econômico, é a atuação deles dentro da Faria Lima, a atuação deles no mercado de combustíveis no país, né? E em suma, a gente ainda está processando os números, mas os nomes já são conhecidos. Eu acho que até a vara aqui de lavagens da capital, se não me engano, já deve ter até tornado público o decreto de busca e apreensão, como um dos decretos, pelo menos agora, acho que já levantou o sigilo. Então, provavelmente, quem for consultar advogados, etc., já sabem, todo mundo. Agora, Marcelo, uma coisa que eu achei muito importante é o impacto disso naquele pacote antiviolência do Ricardo Lewandowski, porque a alma, né, a espinha dorsal daquele projeto é exatamente o que aconteceu hoje. É a integração das polícias, a Polícia Federal, né, e as forças policiais federais com as forças policiais dos estados e municípios, porque o crime organizado não é mais um crime estadual, um crime localizado. A gente, quando fala em PCC, por exemplo, a gente não está falando mais de um crime organizado no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente está falando num crime organizado no país inteiro e transnacional. Você acha que essa operação desse tamanho, essa mega operação, pode servir de impulso para o pacote antiviolência, exatamente para a união de esforços no país contra o crime organizado? Olha, Iane, eu acho que se a gente olhar o que aconteceu nessa última semana, provavelmente um observador mais atento iria dizer que não necessariamente, porque constava no projeto de lei antimáfia que o ministro deve encaminhar ao Congresso, né, a criação de uma agência nacional antimáfia nos moldes da direção investigativa antimáfia da Itália, né? Isso acabou saindo do projeto. E acabou saindo, entre outros motivos, pelo lobby da Polícia Federal, que acredita, né, que uma agência poderia, de alguma forma, tolher, né, a sua liberdade de ação. Tirar os poderes, né? Tirar os poderes. Exato. Exatamente.
Existem questões que também foram alegadas, como possível questionamento da legalidade de uma agência em razão do Pacto Federativo, todas aquelas dificuldades que nós já vimos e presenciamos em função da PEC da segurança pública e da resistência dos governadores, né? O que me parece muito claro é que esses interesses, né, das corporações, né, são muito presentes, né, e são muito vivos, né. Não se restringe, portanto, só à Polícia Federal, mas às polícias estaduais, a todo mundo que de alguma forma participa do sistema de segurança pública. Só que o crime não tem isso, né? A agilidade do crime organizado não conhece esse tipo de limite, né? E como agora está sendo demonstrado, ou seja, a gente está numa terceira fase vamos dizer assim, vamos chamar de institucionalização do crime, né? A gente passou primeiro pelo domínio territorial, a gente viu o que aconteceu nos morros do Rio, o que aconteceu em comunidades aqui da cidade de São Paulo e de outras capitais, né? Posteriormente, essas pessoas saem junto ali, conseguem entrar no tráfico internacional de drogas, né? E aí é muito dinheiro. E esse muito dinheiro começam primeiro a lavar no mercado imobiliário, depois comprando imóveis, depois fazendo contratos com o poder público, como aconteceu aqui em São Paulo, como parte do setor de transportes capturado pelo PCC, como a gente viu no ano passado na Operação Fim da Linha. E agora a gente vê vamos dizer assim, o fecho o fecho do que a gente poderia pensar desse ciclo, né? Que é a chegada do crime organizado no mercado financeiro, com a transformação dos ganhos das atividades ilícitas em investimentos, em patrimônio blindado, etc. Ninguém mais precisa ir até Delaware, ninguém precisa ir às Ilhas Virgens, né, mas para investir o seu dinheiro ilícito, né? Pode fazer aqui mesmo no Brasil, e para isso as instituições de pagamento estão sendo usadas de uma forma muito escancarada. É o que dizem pelo menos os promotores, o que dizem os delegados dessa área e que se debruçaram sobre essa investigação que hoje está aqui na rua. Mas, Marcelo, tudo isso que você está dizendo reforça a tese da minha pergunta, porque o que você tem de novo hoje? Você tem, primeiro, está muito escancarada, né, mais do que nunca escancarada aí a força, a infiltração, né, do crime organizado, como o poder deles atinge a Faria Lima, o mundo financeiro, ou seja, ele está incrustado no país. Primeiro isso. A segunda questão é que é uma operação muito bem sucedida, que envolve o quê? Polícia Federal, a Polícia Militar, né, as polícias militares, GAECO, Receita Federal, receitas estaduais, ou seja, é uma demonstração para o público, para os alvos, para o Congresso Nacional da importância desse pacote da segurança, que é o pacote do ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, ou o país se une contra o crime organizado, ou o crime organizado vai devorar o país. Eu acho que o pacote ganhou um novo discurso a partir de hoje. Olha, você tem razão, e só que seria importante, eu acredito, né? Pelo menos isso eu tenho escutado desses operadores, as pessoas que estão ali envolvidas com esse combate ao crime organizado no país. Eles sempre falam da importância dessa pauta ser uma pauta suprapartidária, ou seja, ela não poder ser apropriada nem pela oposição, nem pelo governo, mas que seja vista como uma pauta do país, porque eles sabem que isso prejudica e muito nessa hora os ciúmes, os interesses paroquiais, ou os interesses eleitorais, etc. Mas não há a menor dúvida disso. A necessidade é para ontem, né, de você ter um combate, como você diz, coordenado, nacional,
né, ao crime organizado, porque ele não é mais um fenômeno que afeta separadamente uma cidade, um bairro ou um estado, ele afeta o país inteiro. Então, o crime não se deixa tolher pelas divisas estaduais, pelos limites dos municípios. Isso a gente não pode, sem dúvida alguma, continuar fazendo uma polícia do século XIX, uma polícia do século XX, né, contra um crime que é do século XXI. Né? Isso é sem dúvida alguma. Se esse caminho que você fala, ou seja, o caminho da integração, o caminho de um trabalho coordenado, um trabalho que tenha um olhar nacional não for executado, eu só tenho um único beneficiário disso tudo, o próprio crime organizado. Ô Godoy, só para a gente ter uma ideia aqui para o nosso ouvinte, sem essa articulação, sem essa Agência Nacional Antimáfia, sem esse pacote aí sendo levado adiante, como é que é hoje a articulação entre todos esses envolvidos, né? Uma mega apuração dessa, a partir da investigação da MP, mas em conjunto com muitos outros agentes. Como é que ela é alinhavada? Olha, digamos assim, a institucionalidade acaba dependendo muito dos atores que estão diante das instituições. Né? Isso significa o quê? Que se você tiver um promotor mais empenhado, um delegado mais zeloso, um auditor fiscal mais interessado, essas pessoas acabam, por iniciativa individual, às vezes até de uma ou outra instituição, se unindo para levar adiante uma investigação dessa. A questão é que eu acho que a grande questão é que isso deveria estar acima, né, das iniciativas, né, das gestões do momento, né, deveria ser algo, deveria ser um modelo de atuação. Né? A gente já sabe disso há muito tempo, né? As tais forças-tarefa, as forças integradas, né, de combate ao crime organizado, como a Polícia Federal, por exemplo, começou a criar no país afora. Tudo isso são modelos que deveriam ser mais institucionalizados, deveria ser algo que a gente não precisasse falar assim, nossa, nessa operação trabalharam conjuntamente não sei quantos órgãos, etc. Deveria ser algo natural, como, sei lá, como o pedestre que atravessa a rua com um sinal verde, né, para ele, né? Então as pessoas, sabe, como sinal de trânsito, tem que ser internalizado nas pessoas como algo comum, algo do cotidiano, né? Acho que hoje a gente ainda vive muito de acordo com as iniciativas, né, das pessoas, né, até quase a sorte de ter alguém lá disposto a mover essa engrenagem toda ali e fazer alguma coisa acontecer, né? É mais ou menos isso. Existe uma certa institucionalidade, existe, não há dúvida, né, uma certa continuidade, né, dentro do trabalho das instituições, não é só uma questão personalística, mas isso precisava ser regrado, precisava ser oficializado, vamos dizer assim. Muito bom. Panorama completo aqui do Marcelo Godoy nessa apuração que continua. Repórter especial do Estadão. Tem atualizações aqui no portal para você também acompanhar. Godoy, obrigada por hoje. Bom trabalho aí. Obrigado. Um bom dia para todos. Obrigada, Marcelo. Foi excelente. A gente volta já com a Eliane Cantanhede. A gente retorna com a Eliane Cantanhede para um pitaquinho final, né? A gente está de olho nessa operação, mas ex-presidente Bolsonaro tem discussões ali iminentes, né? Semana que vem a gente vai ter uma agenda cheia sobre isso, mas já tem alguma decisão sobre o futuro dele pragmático a partir do julgamento, Eliane? Pois já está se considerando praticamente decidida a condenação e decidida também a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a discussão em Brasília já está na etapa seguinte: onde Jair Bolsonaro ficaria preso em caso de condenação? Uma possibilidade é
a manter a prisão domiciliar. Mas se ele já está em prisão domiciliar antes de condenado, é possível que isso dê um passo adiante após a condenação. Então, ele como militar da reserva, como capitão da reserva do Exército, ele tem direito a ficar preso num quartel? Por exemplo, o general Braga Neto, que está em prisão preventiva no Rio de Janeiro, ele está num quartel. E o Bolsonaro, mas a nossa Carolina Brígido, que conhece muito bem o Supremo e conhece muito bem o mundo judiciário, nos alerta de que já há uma discussão sobre a perda de patente militar de Jair Bolsonaro. Se o Bolsonaro perde a patente de capitão, ele também perde o direito a ficar preso num quartel. Logo, Carolina Ercolim e nossos ouvintes, há sim uma grande possibilidade de Jair Bolsonaro ser preso na Papuda.